Vamos aí agora para a prova de fogo, né? Falar um pouquinho de perspectivas. Sim. Bom, para quem ainda não está sabendo, tá? Vocês podem enviar perguntas para a gente, então enviem perguntas, que eu estou aqui, inclusive é por isso que eu fico olhando para o lado, porque eu estou aqui com as telas abertas, então mandem as perguntas de vocês. E separei aqui algumas coisas para fazer uma indagação, né? E queria aproveitar, Paola, e já ir direto assim para a parte de alocação de investimento que está ali na carta de vocês, né? Que é um cenário claramente otimista, né? Vocês estão aí considerando enfim, algumas premissas, né, para olhar aí para frente e ver algumas expectativas positivas para a economia como um todo, né? O que, na verdade, eu queria que você pudesse discorrer um pouquinho, Paulo, até para que as pessoas que estão vendo a gente consigam compreender o quanto o mercado ele funciona até como um indicador antecedente. Então, assim, porque muita gente se pergunta por que a bolsa, por que as ações sobem, sendo que, na verdade, a gente tem aí talvez um risco de uma segunda onda de contaminação, um vai e vem de vacinas que a gente não sabe exatamente se está avançando ou não, enfim, indicadores ainda muito deprimidos. Então, queria que você pudesse discorrer um pouquinho sobre quais são aí as premissas que a EPS aí que vocês consideram para esperarmos que aí essa segunda metade do ano e 2021 de repente tenha aí melhores notícias para nós. Tá bom, Ju, vamos lá. A gente sempre olha o mercado com uma cabeça macro, né? E a gente tenta se situar no ciclo econômico. Existe uma tendência estrutural, secular, dos ciclos econômicos, né? Você tem um período onde você sai de uma recessão, aí você tem os bancos centrais baixando o juro, com isso, uma economia que estava lá embaixo começa a se recuperar porque tem um estímulo monetário e fiscal muito forte. Aí você tem um período que é chamado de reflação, onde você tem uma recuperação da inflação em função desses estímulos econômicos. Normalmente, nesse período, você tem um crescimento maior, isso é bom para ações, isso é bom para ativos de duration mais longo, fundos imobiliários. Aí você vai passando no ciclo econômico, vai crescendo a economia, aí você chega no pleno emprego, aí quando você chega no pleno emprego, você começa a ter pressão inflacionária, aí os bancos centrais são obrigados a começar a subir juros, aí quando eles começam a subir juros, você entra num período que é um período mais desafiador para a economia, porque ele tenta desacelerar essa economia que está muito aquecida, normalmente não é fácil fazer isso, às vezes erra a mão, você acaba entrando num período de recessão. Nesse período é melhor você não ter ações, você ter um patrimônio mais protegido, porque você vai ter uma desaceleração econômica, né? E aí depois você entra numa desaceleração forte, onde a inflação deixa de ser um problema de novo, e aí os bancos centrais voltam a estimular a economia e você tem esse ciclo. Às vezes isso dura anos, às vezes isso dura décadas, isso depende muito de cada ciclo econômico. O ano passado a gente estava no final de um ciclo de bonança, que começou em 2008, com a grande crise, né, financeira de 2008, e os bancos centrais vieram estimulando as economias que vieram numa trajetória de crescimento desde 2008 até 2020. Foram 12 anos de bonança. Já estávamos muita gente advogando que a economia estava quente demais nos Estados Unidos, o pleno emprego, a inflação começava a mostrar alguns sinais de preocupação, e aí o Banco Central americano começou a subir um pouquinho o juro, bem pouco, porque no resto do mundo não estava tendo essa pressão inflacionária. E aí veio a pandemia. O que a pandemia fez? Esse ciclo que eu falei, que é um ciclo mais desafiador, onde a economia desacelera, onde os bancos centrais são obrigados a subir juro, etc., para conter uma pressão inflacionária maior. Tudo isso aconteceu em 3 meses. Em 3 meses veio uma depressão, né? O PIB americano foi anunciado essa semana, caiu 32% no segundo trimestre, foi uma maior queda histórica, então veio de uma bonança para uma depressão em um trimestre, né? Então, uma mega pressão financeira no mundo, né? As empresas não estavam conseguindo acessar crédito, você teve um aperto monetário absurdo por conta dessa pandemia, e aí os bancos centrais entraram no período de expandir fiscal e monetário para tentar recuperar essa economia. Mais ou menos que nem fizeram lá em 2008. Bom, eu não sei o que vem pela frente, quanto tempo esse período de recuperação econômica vai durar. Mas com certeza não são esses 2, 3 meses que a gente viveu até agora. Eu acho que a gente vai viver um período mais longo de recuperação econômica. Lá em 2008, essa recuperação durou 12 anos. Eu não sei se vão ser 12 anos, 10 anos, 5 anos, 3 anos, mas com certeza
a gente está entrando num novo ciclo de recuperação econômica. Pela injeção de liquidez tão forte que foi feita, e ela foi 8 vezes maior nessa crise agora do que a crise de 2008, a injeção de dinheiro, tanto fiscal quanto monetária, né, baixar a taxa de juro, o Banco Central americano comprar títulos para injetar liquidez na economia, os tesouros fazendo uma expansão fiscal, ajudando as pessoas e as famílias e as empresas num período de dificuldade, tudo isso, né, injetou uma quantidade de dinheiro no sistema que a gente está chamando de repressão financeira. As pessoas estão sendo, assim, tem uma avalanche tão grande de dinheiro, os juros ficaram tão baixos e tão negativos, né, que as pessoas estão sendo obrigadas a fazer uma coisa diferente do que investir em renda fixa tradicional, que a gente está chamando de repressão financeira. Essa repressão financeira vai ficar aí por um bom tempo, até que a economia americana volte ao pleno, até que o emprego volte ao pleno, até que a inflação comece a incomodar de novo, para depois o Banco Central começar a tirar esses estímulos e começar a subir taxa de juros. Isso é o grande ingrediente do nosso otimismo. E nós não somos otimistas de plantão, porque a gente nasceu lá em 2013 e nossos fundos foram muito bem em períodos muito desafiadores de mercado. A gente é o clássico hedge fund. Eu não sou pago para ficar sempre comprado. Eu tenho que ter uma visão agnóstica, diferente de fundos long only que nascem sempre comprados e procuram escolher as melhores escolhas dentro dessa visão sempre comprada. A gente não. A gente acorda de manhã e fala, quero comprar ou não quero comprar? E a nossa visão, em função dessa visão macro, por causa da injeção de liquidez, é que os mercados devem continuar numa tendência de alta a médio e longo prazo. Vai ter dia de realização, tipo hoje, vai ter, talvez, vai cair 10 mil pontos a bolsa, claro que vai, subiu de 66 mil para 105 mil num prazo muito rápido, muito em função dessa liquidez, vai ter período de realização, mas eu não acho que vai haver uma realização daquelas como foi a realização lá de fevereiro e março, uma realização de 50 mil pontos, de 40 mil pontos. Acho que serão realizações técnicas em função de um ou outro ponto exagerado da subida, mas com uma trajetória que eu acho que vão ser alguns trimestres, provavelmente alguns anos de performance positiva em função dessa liquidez toda que eu mencionei. Esse é o grande driver do nosso motivo de estar otimista.